eu gosto de alguma coisa, seja série, seja um livro, um quadrinho, normalmente eu costumo ficar obcecada se eu gosto muito dessa coisa. Então, eu assisti uma série que eu achei muito legal, eu vou procurar saber tudo sobre essa série. Então eu vou querer saber de onde ela veio, quem criou, quem são os atores. E aí, se ela é uma adaptação de algum quadrinho ou de algum livro, eu obviamente vou atrás desse livro ou desse quadrinho. E eu acho que isso é um comportamento muito comum para as pessoas. Quando é uma adaptação de um livro ou de um quadrinho para uma série, que é uma coisa que fica acontecendo, que continua passando, eles precisam se manter conectados, eles precisam se complementar o tempo inteiro e não ser simplesmente uma coisa separada da outra. Sejam bem-vindos ao Ali Aqui, eu sou a Alice. E o nosso tema de hoje vai ser adaptações. A gente vai começar a nossa primeira semana temática. E esse primeiro vídeo eu queria falar um pouco sobre os personagens das adaptações. É um tema um pouco específico, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre adaptações de uma forma geral. Os personagens, eles são parte importante de uma trama, obviamente, e quando a gente tem uma adaptação de um livro ou de um quadrinho, alguns personagens, eles acabam sendo adaptados demais. O que isso quer dizer? Às vezes eles desaparecem, às vezes eles são criados especificamente para aquela série de televisão. Isso acontece muito e eu acho que acontece muito mais do que a gente percebe. Só que se você só assiste ou você só lê, você não consegue ter essa comparação. Quando a gente pega as duas obras e compara, a gente percebe quantos personagens acabam se fundindo e virando um outro personagem, ou quantos personagens simplesmente não marcam presença na televisão vindo do material original. Então eu queria falar de algumas séries e alguns personagens específicos para vocês verem como isso é uma prática muito comum, principalmente nesse meio da série. A primeira série que eu queria falar é Arrow. Arrow é uma série da CW. Eles são um canal que abraçou essas séries baseadas em quadrinhos da DC, e a primeira série que lançou eles nesse mercado de adaptações de quadrinhos foi Arrow. Então, Arrow é baseado nos quadrinhos do Arqueiro Verde e conta a história do Oliver Queen, que na série é interpretado pelo Stephen Amell. Ele é um menino, um playboy super mimado, e ele vai numa viagem de barco com o pai dele e uma menina, e aí esse barco ele naufraga e ele acaba morrendo. E a gente vai descobrir no piloto da série que na verdade ele não morreu, ele ficou preso numa ilha por 5 anos, e aí ele volta e ele se torna um vigilante da cidade, que é Starling City, pra tentar limpar a cidade de todos os elementos ruins, e ele se torna um vigilante que é arqueiro. No piloto, a gente conhece a tia Queen, que é a irmã do Oliver, e ele carinhosamente chama ela de Speedy. Speedy é o apelido do sidekick do Arqueiro Verde. Ele é como se fosse o Robin pro Batman, dadas as proporções do personagem, obviamente. Então a gente fica naquela de o que será que vai acontecer, como é que será que eles vão fazer ela ser a Speedy, se é que ela vai ser a Speedy. Com o passar da temporada, a tia começa a namorar o Roy Harper. Roy Harper é o primeiro Speedy conhecido dos quadrinhos, e ele de fato se torna o Speedy sem esse nome. Ele usa o uniforme do Speedy, que é um uniforme vermelho, pra contrastar com o verde, do Arqueiro Verde, e ele se torna um ajudante do Oliver na série pra combater o mal, nananã, e ele namora com a tia. Depois de alguns acontecimentos, a tia ela acaba saindo da cidade, ela é treinada pelo pai dela, que é o Malcolm, e ela se torna uma assassina, e quando ela volta, já tinham acontecido milhões de coisas com o Roy, e ela acaba adotando o manto do Speedy pra ela, e aí de fato ela se torna um Speedy, só que isso é uma construção de personagem enorme que acontece durante as 3 primeiras temporadas da série, pra finalmente a gente chegar no Speedy. Então é uma coisa muito legal, é uma adaptação. A tia, ela não existe nos quadrinhos como o Speedy, uma outra menina assume esse manto e não a tia, mas eles fizeram uma boa adaptação e eu acho que tem tudo a ver com o personagem e acabou combinando bem com a história em si e envolvendo o Oliver, enfim. Ficou muito legal. Também no começo da série, a gente é apresentado pra Laurel Lance. A Laurel, ela é ex-namorada do Oliver, e eles terminaram e ela ficou com muita raiva dele, porque ele levou a irmã dela, que é a Sarah, pro barco que teve o naufrágio, e a irmã dela morreu. Logo no começo da série, a gente descobre que, na verdade, o nome da Laurel é Dinah. Dinah é a personagem da Canário Negra original nos quadrinhos. Logo, a Sarah, ela volta, ela não tinha morrido mesmo, na verdade, ela tinha se salvado, ela entrou pra Liga dos Assassinos, ela se tornou uma assassina, e ela assume a identidade de Canário Negra, sendo a Sarah Lance. Também depois de muitos acontecimentos e desenrolares das temporadas, a Sarah morre de verdade e a Laurel resolve assumir o manto de Canário Negra. Ela se torna a Canário Negra em homenagem à irmã e inspirada pela irmã e pelas coisas que a irmã dela fazia. Enquanto nos quadrinhos, a Dinah original é mãe da Laurel. E a mãe da Laurel e da Sarah na série, ela não é nada demais, ela é uma personagem completamente comum. Então começa a virar uma bagunça de canários negras e de Dinahs e etc.
mas eu acho que todas elas são muito interessantes e eu acho que a forma com que eles conseguiram trabalhar a Laurel, a Sarah e a Canário Negro de uma forma geral na série ficou muito legal. Por fim, a gente tem a Felicity Smoke. A Felicity trabalha na área de TI da empresa do Oliver, né? No começo ela é uma personagem meio aleatória, mas eu acho que por conta da química que ela tem com o Oliver, ela acaba se tornando uma personagem muito importante e aí, no final da temporada, ela definitivamente participa do time Arrow. Então, ela começa a ajudar eles, ela hackeia coisas e ela vai ajudando ele nas missões através do computador, que é o que ela faz. Na série, eles envolveram a Felicity com o Oliver e eles transformaram eles num casal que é Holicity. Esse casal, ele é muito rejeitado pelos fãs, porque os fãs acham que isso deu um drama e um negócio que não tem muito a ver com a série ou com o Arqueiro Verde de uma forma geral, principalmente porque nos quadrinhos o par romântico dele é a Canário Negra, a Laurel, no caso. E na série ficou sendo a Felicity. A Felicity, ela não existe no quadrinho da forma que a gente conheceu ela na série. Então ela é uma personagem completamente diferente, ela é morena, ela não tem nada a ver com a personagem que a Emily Beth Richards interpretou na série. E aí, o showrunner e o roteirista de Arrow assumiram a produção do Arqueiro Verde dos Novos 52 e, não para surpresa de muitos, eles introduziram a Felicity como uma personagem da forma com que a gente conheceu ela na tela. Então, a Felicity dos quadrinhos foi completamente inspirada na Felicity que a gente conheceu na série de TV. Ela é aquela pessoa nerd, loirinha, com o cabelo sempre preso, de óculos e tal. Igualzinha, gente, sério, ficou muito fofo, ficou um amor. Passando para a próxima série, eu queria falar de True Blood. É uma série já um pouco antiga, ela terminou há alguns anos, e é uma série baseada nos livros da Charlaine Harris. Os livros, eles contam a história da Sookie Stackhouse, que é uma garçonete sulista num bar, numa cidade pequena de interior, e nesse universo, os vampiros e os seres humanos conseguem conviver harmoniosamente por conta de um sangue sintético que foi criado no Japão. Então esse sangue, ele supre todas as necessidades dos vampiros e ele permite com que as pessoas e os vampiros consigam conviver socialmente de uma forma aceitável, sem que eles tentem matar todo mundo. Pra começar, a nossa personagem principal, que é a Sookie, ela é interpretada pela Anna Paquin, vocês conhecem provavelmente de X-Men, e ela é muito diferente da Sookie da série. A Sookie do livro, ela é um pouco menos irritante do que a Sookie da série, e a personagem acabou ficando um pouquinho mais chatinha na televisão, mas tudo bem. Agora falando de alguns personagens que existem na televisão e são muito fortes e que não são tão fortes no livro. A primeira delas é a Tara, é a melhor amiga da Sookie na série, e durante a série a gente vai conhecendo muito sobre a personagem. Então a gente conhece a história dela, por que a Sookie é tão importante pra ela, por que a amizade delas é tão importante, e a gente tem até alguns arcos voltados especificamente para ela dentro das temporadas. Então, algumas coisas que a gente fica sabendo que não tem nada a ver com a história da Sookie, os vampiros e tal, acontece só com ela, a gente fica sabendo disso. Já nos livros, a Tara, ela não é uma personagem importante. Ela quase não aparece, ela é amiga da Sookie, mas ela é muito pouco citada, ela não tem arcos individuais, ela não tem uma história, a gente não conhece muito dela no decorrer do livro, então isso é muito diferente. Eu não sei porque eles decidiram colocar a Tara, especificamente essa personagem na televisão, mas eu acho que, apesar de eu achar ela extremamente irritante, ela adicionou muito na história, principalmente por conta de suas histórias pessoais e da forma com que ela lida com algumas coisas e como ela se relaciona com a Sookie, que ajudou a gente a conhecer melhor a personagem principal. Além disso, a gente tem o Lafayette. Lafayette é o primo da Tara e ele é o cozinheiro do bar em que a Sookie trabalha. O Lafayette é um negro gay e ele é maravilhoso. Ele é irônico, ele sempre tem alguma coisa engraçada pra falar e ele sempre critica todo mundo e fala o que ele pensa. Ele é um personagem incrível que nos livros tem o mesmo destino da Tara. Ele basicamente não aparece, ele não é importante, ele quase não tem falas nos livros e a gente não sabe da história dele. Já na série, como aconteceu com a Tara, ele tem arcos próprios, a gente sabe mais da história dele. Inclusive, tem uma parte muito legal da história dele em que ele se envolve com um cara chamado Jesus, e esse cara, depois de alguns acontecimentos, ele morre, e a gente tem o Lafayette passando por um processo de luto que é muito intenso, é muito forte, e eu acho que é muito real. You told me to keep on breathing. Told me to keep on living. A nossa terceira personagem é a Jessica. A Jessica é interpretada pela Deborah Ann Woll, que vocês provavelmente conhecem de Daredevil da Netflix. Ela é uma fofa, ela é uma linda e ela fez o debut na televisão nessa série, como a personagem mais importante. A Jessica, ela é uma adolescente normal e ela é transformada em vampira pelo Bill Compton. O Bill, ele é o interesse amoroso da Sookie e ele é um vampiro que sempre está presente durante a série inteira. Então ele transforma a Jessica e ele acaba acolhendo ela porque ele fica com dó de simplesmente jogar uma vampira recém-nascida no universo. Ela vai morar com ele e aí a gente começa a conhecer um pouco mais da história dela.
A história dela é muito legal porque a gente vê toda essa questão da transformação, como ela lida com essa mudança, como ela lida com a mudança dos hábitos dela e com a transformação de vampiro de uma forma geral, e como ela lida com os outros vampiros e as outras pessoas agora que ela é uma vampira. A parte mais legal é que ela não deixa de ser uma adolescente, ela não deixa de ser uma garota, então a gente tem muito esse equilíbrio dessas duas coisas, o lado vampiro dela e o lado menina dela, que é uma coisa muito legal. A Jéssica, ela não existe nos livros, nenhuma personagem sequer parecida com ela, a gente não tem nenhuma vampira recém-nascida que é adotada pelo Bill nos livros, então isso foi uma criação completamente da série e eu acho que foi uma adição muito legal porque permitiu a gente ver uma coisa um pouco mais humana desses vampiros que são sempre um pouco esquisitos nessa série. Para terminar, a gente tem The Walking Dead. Eu acho que vocês já estão cansados de saber, mas The Walking Dead é baseado num quadrinho do Robert Kirkman que fala sobre um apocalipse zumbi e conta a história do Rick e o seu grupo de sobreviventes nesse apocalipse zumbi. A coisa legal de The Walking Dead e que eu acho que fez a série e o quadrinho bombarem dessa forma é que ele trata muito as questões pessoais, questões emocionais e como o ser humano acaba se tornando mais perigoso do que o próprio zumbi de uma forma geral. O Robert Kirkman, ele é o produtor da série e ele ajuda a criar várias coisas pra série e principalmente a modificar algumas coisas. Uma das maiores mudanças que ele fez foi a personagem da Carol. A Carol, na série, ela é uma personagem muito importante. No começo da série, ela é abusada pelo marido e aí a gente consegue acompanhar a jornada dela de se tornar uma mulher fraca e submissa, em se tornar uma mulher muito forte e uma das personagens mais incríveis que essa série tem. A Carol, ela tem diversas atitudes muito agressivas com o passar da série e a gente vai vendo a construção da personagem. Outra coisa que é muito diferente dos quadrinhos é que a Carol perde a filha dela, a Sofia, logo na segunda temporada. Já nos quadrinhos, a gente tem uma Carol que não tem nada a ver com essa personalidade que a gente conheceu na série. Ela é completamente diferente, ela não é uma dona de casa, ela não sofria abuso do marido. Ela é uma personagem muito diferente, com uma dinâmica muito diferente, mas ela é mãe da Sofia. E aí, acontecem diversas coisas e ela acaba se matando e deixando a filha dela como órfã. Então são personagens completamente opostas, eu diria. E são personagens que simplesmente não têm nada a ver. O segundo personagem é o Tyrese. O Tyrese é um cara que se junta ao grupo do Rick e ele começa a ajudar a tal. Particularmente, o ator ficou muito parecido com o personagem dos quadrinhos, mas em questão de personalidade, eles são extremamente diferentes. O Tyrese dos quadrinhos, ele é um pouco mais agressivo, ele se junta ao grupo mais rapidamente do que o Tyrese da série, e ele é o braço direito do Rick. E essa é o que puxa a gente para o nosso terceiro personagem, que é o Daryl. O Daryl, ele é o queridinho dos fãs da série de TV e ele não existe nos quadrinhos. O Daryl, ele não tem nenhuma sombra dele nos quadrinhos e ele é um personagem muito querido pelas pessoas da série e, inclusive, os fãs ameaçaram parar de assistir a série caso o Daryl morresse. E ainda bem que isso não aconteceu até agora, né? Então, o Tyrese, ele é o substituto do Daryl, em alguns aspectos, porque ele realmente é o braço direito do Rick, ele sempre ajuda e ele faz basicamente o que o Daryl faz. Já na série, o Daryl é aquela pessoa leal, que tá do lado do Rick pra tudo e que apoia ele em basicamente todas as decisões que ele faz. Ele é um personagem sensacional e que as pessoas gostam muito dele. Esses são só alguns personagens que foram modificados nas adaptações, especificamente de séries, obviamente. Eles têm um monte de outros, inclusive nessas próprias séries que eu falei, algumas coisas ainda foram modificadas, alguns outros personagens surgiram ou simplesmente não existiram, e eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque você não tem a sensação de que você está assistindo a mesma coisa, e é uma coisa que faz parte da adaptação, que é ter que mudar algumas coisas e ter que construir caminhos diferentes para personagens diferentes. Isso adiciona muita coisa nas adaptações para séries. Se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal e me contem aqui nos comentários quais outros personagens que não existem em séries ou que não existem nos livros, não existem nos quadrinhos, que vocês gostam, que vocês sentem falta, que vocês acham que não faz falta nenhuma, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo!